Eu sou a Lavínia, estudo no 9º ano no Colégio Dom Bosco e vim aqui no canal do professor Fabrício para comentarmos sobre a charge História de um Governo. O caricaturista Benito Carneiro Bastos Barreto, o Belmonte, publicou no jornal paulistano Folha da Noite essas caricaturas de Getúlio Vargas. Elas retratam a reação de Getúlio às condições políticas de cada ano do seu governo, desde 1930 até 1937. Nisso, vamos responder a primeira questão. Note que em cada um dos quadrinhos, Vargas aparece com uma expressão diferente. O que será que o artista quis dizer com isso? Por que será que a caricatura se chama História de um Governo? Bom, com essa sequência, Belmonte sugere que o então presidente Getúlio Vargas não foi o mesmo ao longo de seu governo e que ele se mostrou em cada momento de um jeito, como se pode concluir observando as suas várias expressões. Essa sequência pode ser entendida também como uma crítica bem-humorada ao presidente Vargas, mostrando na charge como um político de muitas caras. Esses quadrinhos foram desenhados de modo a lembrar uma sequência de instantâneos fotográficos do presidente, e em cada um, a expressão fisionômica de Vargas reflete o seu humor e, consequentemente, a situação de seu governo no momento. E daí o título da sua charge, História de um Governo. O relato visual se estende desde 1930, que foi quando ele assumiu o poder, até 1937, o ano em que essa charge foi publicada. E repare que para transmitir essa mensagem, o chargista ele dispensou legendas e usou apenas as datas e a linguagem visual materializada nas expressões fisionômicas de Vargas. Questão B. Como você explicaria o sorriso bonachão de Vargas em 1930 e o lenço que traz em seu pescoço? Esse Vargas, com o sorriso bonachão que nós vemos no primeiro quadro, está bem de acordo com a imagem e com aquilo que ele queria passar, com aquela impressão que ele queria transmitir de si, que era uma figura paternal, um político amigo que pretendia conquistar o apoio popular, defendendo o voto secreto e se apresentando como o pai dos trabalhadores. Também chama atenção no primeiro quadro o fato de Vargas estar com um lenço no pescoço e nos demais quadrinhos ele aparece de gravata. Esse lenço faz parte dos trajes típicos dos gaúchos no Rio Grande do Sul e foi a maneira que o chargista encontrou para indicar um lugar de origem do político. Questão C. Por que será que em 1932 o seu semblante está fechado? No quadrinho referente ao ano de 1932, vemos um Vargas com uma expressão nervosa que demonstra descontentamento com a cena política. O seu olhar é desafiador, e é como se ele dissesse: vocês pensam que vão me derrubar? O artista sugere, assim, um conflito entre o governo chefiado por Vargas e o movimento de 1932, quando a oposição paulista investiu pesado em propagandas e armas, visando desbancá-lo do poder. E note-se que no ano da publicação da charge, a lembrança do conflito entre as tropas paulistas e as forças federais ainda estava fresca na memória de muitos leitores do jornal paulista Folha da Manhã. Agora vamos fazer a análise das 3 últimas perguntas referente à charge de Belmonte, falando sobre Getúlio Vargas. Questão D. Por que Vargas teria voltado a sorrir nos anos de 1933 a 1935? Vargas voltou a sorrir entre 33 e 35 por conta de sua vitória referente à Revolução Constitucionalista de 1932, provocada principalmente pelos paulistas, pois Vargas tinha acabado com a política do café com leite, tirando o poder político e econômico das oligarquias paulistas. Já nos anos seguintes, 34 e 35, ele continua rindo, porém num outro sentido, pois em seu sorriso se representa a sua maestria em administrar as críticas de seus opositores. Podemos citar também que em 1934 foi a criação da nova Constituição, que possuía direitos trabalhistas. Nesse ano, ele olha para a esquerda, pois este ato representa uma ação dos partidos esquerdistas. E em 1935, que foi o ano da repressão à intentona comunista,
uma tentativa da ANL, Aliança Nacional Libertadora, de implantar o comunismo no Brasil. Ele olha para a direita, uma ação de um governo autoritário, ou seja, direitista. Agora a questão E. Por que em 1936 Vargas está com a impressão de poucos amigos? Em 1936, ele acabou com os levantes comunistas e decretou estado de sítio, ou seja, suspendeu os poderes legislativos e judiciários. Vargas prendeu os seus opositores e torturou-os, deixando-os nas mãos do Tribunal de Segurança Nacional para julgar seus adversários políticos. Por conta disso, veio a expressão de poucos amigos vista em seu rosto em 1936. Agora vamos à última pergunta, a F. Por que está tão carrancudo em 1937? 1937 foi um ano desastroso para o governo de Getúlio Vargas, e sua expressão não havia melhorado ao longo dos anos. Ao contrário, havia piorado. Com estas expressões cada vez esperando mais, alguma coisa certamente iria acontecer. Quando esta charge foi postada em junho de 1937, o Brasil ainda era um estado constitucional, mas em alguns meses depois, através de um golpe de estado, Vargas instala uma ditadura no país durando por 8 longos anos. Interpretando o quadrinho de Belmonte de outro ponto de vista, podemos afirmar que sua charge foi praticamente profética.